E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta, a Érica Amante, para gravar mais um vídeo, mais uma reflexão com vocês. E espero que vocês tenham sentido a minha falta. Eu senti muita falta de vocês, dessa troca de ideias que a gente faz aqui, talvez uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Mas esses dias foram bastante tensos, bastante corridos para mim, por questões, né, de família e tal, de cuida de uma coisa, cuida de outra. A vida de dona de casa nunca é só flores, né? Então, eu não gravei nada essas últimas 2 semanas. Acho que tá até 3, né? Acho que faz mais ou menos umas 3 semanas que eu não gravo nada. E agora eu tô voltando. Tô voltando e tem muito assunto pra gente comentar, muita coisa, muita polêmica. E eu quero falar com vocês um assunto que eu particularmente não conhecia muito, mas dei os meus pitaquinhos aí nas conversas de grupo e tal, que é a fala do Papa, né, sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha com os amigos, se você gostar da reflexão, se você gostar do conteúdo, para me ajudar a chegar a mais pessoas e até para me ajudar a profissionalizar essa coisa, porque isso é muito importante para mim, como agora uma youtuber principiante, né? A divulgação é muito importante. Mas então bora lá. Se inscreve, deixa o joinha, compartilhe com os amigos e comente, né? Dê sugestões de pauta, o que vocês gostariam que porventura eu comentasse aqui. Mas vamos lá então. Essa semana o Papa deu saiu um documentário, né, dele, onde ele dá a opinião dele sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo e tal. E aí eu sei que foi uma polêmica geral, a galera que é conservadora, né, achou aquilo um absurdo, e aí veio a conversa de o Papa comunista, o Papa isso, o Papa aquilo, né, e eu sei que deu o que falar nos grupos, né, principalmente nos grupos, vamos dizer assim, mais conservadores, né, onde as pessoas têm um apego maior pela essa questão dos costumes. Não que o Papa não tenha, porque eu já vou explicar para você já o porquê que o Papa deu essa declaração. Muita gente vê, e até eu mesma, né, via o Papa como o padre chefão dos outros padres e chefe da Igreja Católica, né? Eu não via o Papa como uma figura política, né? E até a primeira opinião que eu dei sobre esse assunto, sobre o tal documentário, foi em cima disso, né? Foi em cima de que a minha visão, né, sobre a questão era que o Papa teria que acolher essas pessoas porque a Igreja Católica vem perdendo seguidores, né, com o passar dos séculos, né? E a sociedade evolui, né? Há 70, 80 anos atrás, uma mulher divorciada, né, para a Igreja Católica era um escândalo, né? Tanto que não existia nem o instituto do divórcio ainda nas leis, né? E hoje em dia é normal, hoje em dia a igreja aceita numa boa, né? A mulher divorciada e tal, não é excomungada, né? Como era na época, e toda a questão do preconceito e aquela coisa toda. Então eu embasei a minha, vamos dizer assim, defesa ao Papa em cima dessa questão de evolução da própria sociedade, né? Então a sociedade evolui e os costumes mudam, né? E aí, conversando com um amigo, né? Sempre ele, aliás, sempre eles, né?
que são assim os meus faróis de orientação. Conversando com um amigo, ele me explicou, falou assim, olha, tem essa questão do costume, da evolução da sociedade? Tem. Porém, também existe a questão de o Papa não ser apenas uma figura religiosa. O Papa, ele é um chefe de Estado. Aí eu, hã? Como assim, chefe de Estado? Me explica aí. Aí ele pegou e falou assim, olha, o Vaticano, ele não é só apenas a sede da Igreja Católica. O Vaticano é um país. O Vaticano é um Estado, né? E como tal, ele tem todas as prerrogativas que um chefe de nação tem, né? Então o Papa, ele não é apenas aquele cara que representa a Santa Sé, a Igreja Católica. Ele é também o cara que é chefe de uma nação pequena, né? O Vaticano é o menor país do mundo, ele tem 0,44 quilômetros quadrados, mas tem todo o status de nação. Ele tem a soberania de nação. Ele tem poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. O presidente do Vaticano é o Papa, né? Então é o mandato papal vitalício, né? Até que o Papa morra, ele é o chefe daquela nação, né? Para você ter uma ideia, a população é pouco mais de 900 pessoas, não chega a 1.000 pessoas, a população do Vaticano. Mas eles têm banco próprio, eles têm correios, eles têm emissoras de TV, eles têm emissoras de rádio, eles têm jornal impresso. Então, assim, é toda uma estrutura, né, que torna esse pequeno país soberano, né? Ele não tem exército, mas ele conta com a polícia da Itália. Ele tem apenas os guardas, né? Os guardas, se eu não me engano, são os guardas suíços, que fazem a segurança pessoal do Papa e dos cardeais e tal. Mas ele tem toda a estrutura de um Estado. Então, assim, a população, né, a estrutura populacional do Vaticano são os membros da igreja, né, e esses soldados, né, que fazem a segurança do Papa e dos cardeais, né, os membros da guarda suíça. A renda desse pequeno país é composta pelo turismo, né, que o pessoal passa milhões de pessoas pela Praça São Pedro. Então, aquela renda, né, do turismo ali é uma das fontes que sustentam o Estado do Vaticano. O investimento deles em outras áreas do mercado, né, que a igreja tem propriedades né, em todo o mundo, ao redor do mundo. A Igreja Católica possui propriedades, possui investimentos e empreendimentos, e também tem os donativos dos fiéis, né, que é o famoso dízimo, né, que os fiéis mandam, né, dizimam aqui, mas um percentual disso vai para Roma, né. O Vaticano, na verdade, ele foi instituído, ele foi reconhecido como Estado e com soberania de país a partir de um tratado que chamava-se o Tratado, cadê aqui o nome? De Latrão, que foi assinado por Benito Mussolini e o Papa Pio XI. E nesse tratado, Roma, né, a Itália reconhecia, né,
as perdas que a Igreja Católica teve de território, de dinheiro, e, enfim, indenizou lá, né, com, se eu não me engano, foi 1,75 trilhão de liras, uma coisa assim, que era a moeda deles na época. E foi dada essa indenização pela perda de territórios, né, porque a Igreja Católica, no passar no decorrer da história, ela tinha muito território e foi perdendo conforme as guerras, conforme os reis, né, iam saindo e morrendo e surgindo outros, e enfim, teve essa perda aí. Então, tudo isso que eu falei até aqui serve para eu embasar agora o que eu vou falar para vocês. O Papa Francisco, o Papa Bento, o Papa João Paulo II, eles não eram apenas representantes de uma religião. Eles representavam um Estado, né, soberano, uma nação soberana, ainda que pequena, ainda que minúscula, ainda que o menor país do mundo, mas esse país é signatário de tratados de direitos humanos, tem um observador, né, da ONU, embora ele não faça parte da Organização das Nações Unidas, mas ele é signatário, e sendo signatário do Tratado de Direitos Humanos, ele necessariamente tem que respeitar os direitos humanos, né? E o que o Direitos Humanos diz sobre essa questão? Já é uma questão pacificada, né? As pessoas têm direito, os homossexuais têm direito, né? Perante a lei, perante a sociedade e tal. E o Papa não poderia, sendo um chefe de Estado, ficar de fora. Porém, o que ele disse foi muito claro. Ele disse assim, que as pessoas que se unem do mesmo sexo, eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, ipsis literis, né? Mas foi mais ou menos assim, que ninguém merece, né, ficar sem direito a nada, sem família, né? Então, assim, o que ele quis dizer é que nenhum ser humano merece, né, não ser apoiado pela lei, né? Não ter uma família, não ter uma segurança jurídica, né, na sua relação. Agora, isso difere do casamento na igreja, até mesmo porque o casamento na igreja não te assegura nada. Se você casar somente na igreja, isso não te assegura nada. Se você não fizer o casamento no civil, né, ou a união estável, ou o que quer que seja, o casamento só na igreja não te assegura nada. Se você não tiver um documento, você pode comprovar depois, né, por meio de provas, de correspondência, de fotos, e eu sei que dá uma dor de cabeça. Porém, né, só o casamento na igreja não te assegura direito nenhum, né? E eu acredito piamente que não seja isso que os casais homoafetivos estejam pleiteando quando falam de casamento gay, né? De união civil gay. Uma coisa é você associar isso com a igreja, e outra coisa é você ver isso à luz da lei, né? À luz da lei, todas as pessoas são iguais, né? Todas têm o mesmo direito, e foi exatamente isso que o Papa disse, né, nesse documentário. Só que algumas pessoas, não sei se por falta de conhecimento ou até por uma questão de querer passar uma informação errada, ou até um mau caratismo mesmo, né? Porque todo mundo, o Papa, só porque é da Argentina, pegou a pecha de ser comunista, né? Porque os latinos são tão vira-latas, né? Os latinos são vira-latas que, pelo Papa vir da América do Sul, ele não presta para algumas pessoas, né? Eu já ouvi coisas absurdas, né? Que as pessoas dizem
simplesmente pelo Papa ser argentino, por ele ser da América do Sul, por ele ser latino-americano. Então quer dizer que nada que dá aqui na América do Sul presta para essas pessoas. Tinha que ser um Papa europeu, né, para ser exemplo, né, ou norte-americano, né, mas porque veio da América do Sul, aí algumas pessoas, na má fé mesmo, taxaram ele como comunista, né? Como se, né, Jesus Cristo mesmo não tivesse deixado alguns ensinamentos que, se você for pegar e interpretar, né, à luz do comunismo, você vai olhar e falar assim, nossa, Jesus foi o primeiro comunista, porque não é possível. Vende todos os seus bens e me segue. Doe o seu dinheiro aos pobres, né? Então, assim, foi o primeiro socialista da história, né? Vamos dizer assim. Não tem nada a ver com o que a igreja hoje prega, né? Algumas nomenclaturas, algumas denominações pregam que é a tal da prosperidade, de você usar Deus como se fosse a Bolsa de Valores, a Bovespa de São Paulo, onde você investe um carro, você doa uma casa para a igreja e a igreja tem que te devolver uma mansão, né? Aliás, Deus tem que te devolver uma mansão no melhor bairro, uma situação financeira estável, né? Como se a jornada com Jesus na Bíblia, né, a história, né, os fatos da Bíblia, mostrassem que Jesus teve uma vida maravilhosa, financeiramente estável, ele não precisava passar a noite na casa de ninguém, ele tinha, né, um travesseiro toda noite para repousar, ele não precisava ficar fugindo dos políticos da época, né? Então, assim, é tudo muito, muito louco, né? Então, algumas pessoas começaram a dizer que o Papa agora, porque ele é comunista e ele quer acabar com a igreja, né? Agora ele está defendendo o casamento gay. E aí, quando uma pessoa, né, que não tem muita informação escuta isso, o que ela vai pensar? O que ela vai associar? Poxa, o Papa está defendendo um casamento dentro da igreja, né? Porque a pessoa não vai pensar na união civil lá no cartório. Ela está pensando dentro da igreja, porque foi o Papa que falou, então se ele falou é porque ele falou para casar dentro da igreja. E não foi isso. Não foi isso que ele quis dizer, né? Mas algumas pessoas de má fé usam, né, das palavras dele para dizer que ele está apoiando um casamento dentro da religião, né? Então, toda essa explanação que eu fiz aqui, né, de o Estado do Vaticano ser um país e de o Papa ser um ser político, né, eu gostaria que as pessoas agora começassem a prestar atenção e começassem a olhar para o Papa como um ser político que ele é, né? Lá no Vaticano não tem eleitorado, né? Quem vota são os cardeais no conclave, que todo mundo está cansado de ver, né? Houve dois conclaves aí quase que um em cima do outro, né? Um para escolher o Bento, né? Quando o Papa João morreu, e depois quando o Papa Bento se retirou, né? E ficou sendo Papa emérito só, teve outro conclave. Então eu acredito que as pessoas que assistem esse vídeo tiveram a oportunidade de ver, e se não tiveram, busquem no YouTube lá como é feito o conclave, né? O conclave se chama os cardeais do mundo todo para que votem. O colégio eleitoral, né, do Papa são os cardeais que votam no conclave. Não existe partido político, né? Porém, eles têm representantes no governo italiano, né? No governo de Roma e tal. Não chama deputados, mas é um outro nome lá, e que tem alguma ligação com a Santa Sé. Então, pessoal, que fique claro, quando você ouvir uma pessoa, né, falando que o Papa é comunista, que o Papa apoia os gays, que o Papa... Esse tipo de conversa de pessoa tapada, você
joga no colo dela e fala assim: você sabia que o Vaticano é um país? Ah, como assim é um país? Já vai mudar totalmente o foco. Então, eu senti necessidade de fazer essa defesa ao Papa, até porque eu me simpatizo muito com ele. Eu acho que depois do Papa João, ele foi o que mais representou o cristianismo, não no que diz, no que tange a religião, os dogmas da religião, mas a essência de Jesus, né? A essência de Jesus Cristo, que é totalmente diferente do que algumas denominações pregam, né? Que é você servir, passar a servir a Jesus, a seguir a Jesus, você vai ter uma vida maravilhosa, né? E não é isso, não é isso. Haverão tribulações, há o orai e vigiai e uma série de coisas que o fiel enfrenta, né? Para seguir o ensinamento de Jesus e para estar na essência que ele tinha de pessoa, né? Porque você pode olhar o Jesus da religião, né? E você pode olhar o Jesus pessoa, né? O ensinamento dele, o Jesus histórico. O que ele deixou para gente de legado, né? Não julgar, apoiar os mais fracos, né? Jesus andava com as prostitutas, com os publicanos, com os fariseus, que era vamos dizer assim, a casta de gente rejeitada na época, né? E eu acho que o Papa Francisco está indo muito bem, apoiando as minorias, mesmo que não seja dentro da religião, mesmo que seja por fazer parte de um tratado de direitos humanos, mesmo que seja por representar um país, né? Ainda que pequeno, mas é um país. Então, é isso, gente. A reflexão que eu deixo para vocês hoje é essa. Eu estou preparando mais uns 2 assuntos aí. E acho que para a semana eu gravo. Vou tentar não ficar tanto tempo fora, tanto tempo longe. Espero que vocês gostem, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem, porque assim vocês me ajudam a chegar a mais pessoas. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e juízo. Vamos defender o que precisa ser defendido, né? Vamos apontar os erros, mas quando tiver acertos também vamos mostrar. É isso, fiquem com Deus.